Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2023. Estamos chegando aí ao último, no último trimestre do ano de 2023 e já estamos na sétima lição. Nesse trimestre nós estamos falando sobre fé. E a lição de número 7, que é a lição que nós estamos estudando, traz como tema fé para crer que Deus fala por meio de profecia. Então, nós iremos estudar sobre o falar de Deus através de profecias. Bom, lembrando que você sendo assinante do ebdenfoco.com, você tem os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade, prontos para ser usados. Isso mesmo, os slides da EBD prontos para serem usados, o que dá a você muito mais tempo para você preparar a sua aula estudando. Então, nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. São aí 7 anos, né? Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdenfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você, facilitando o seu estudo, a preparação da sua aula para você ter a melhor aula na sua EBD. Lembrando que o conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, os slides das lições de jovens e mais os bônus, que são os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Muito bem, então vamos lá. O texto principal da nossa lição nos diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e verso 3. Nós vemos aqui nesse texto, né, o capítulo 14 de 1 Coríntios é um capítulo muito importante, é um texto bíblico do Novo Testamento muito importante sobre os dons, que inclui aqui o dom de profecias. Resumo da lição: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade, né? Inclusive, nesse texto, certamente nós iremos estudar a diferença entre profecias e profeta. O dom de profecia é uma coisa, o ministério profético é outra coisa. O texto bíblico, segundo em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, e eu não vou me deter no texto por questão de tempo, e você faz o estudo aí do texto. Vamos lá. Introdução. Estamos vivendo em uma sociedade que deseja desacreditar a fé cristã. Isso ocorre por meio de severos ataques às escrituras sagradas. Muitos, erroneamente, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso tempo, devido às recentes inquietações e demandas sociais. Mas cremos que a palavra de Deus é imutável, eterna e seus preceitos são para os seres humanos de todos os tempos. Muito bem, isso aqui é muito interessante, a gente precisa refletir sobre isso, ainda que muito rápido por causa do nosso tempo, né? Estamos vivendo uma sociedade que realmente deseja a todo custo desacreditar da fé cristã, né? Desacreditando do texto bíblico. Os maiores ataques, né? Por muito tempo houve ataque às manifestações religiosas dos cristãos, mas nos últimos tempos temos os ataques à Bíblia, a palavra de Deus. E como diz aqui o comentarista, basicamente o que eles querem é descaracterizar a palavra de Deus, como autoridade, por causa de suas vaidades pessoais, por causa de seus pecados, né? Como bem o comentarista põe aqui, muitas pessoas já inclusive sugeriram, né, uma atualização da Bíblia para se adequar às inquietações e demandas sociais. O problema é que essas inquietações e demandas sociais são, em geral, resultados da pecaminosidade das pessoas. Então, fazer essa atualização baseado nesses valores é fazer uma atualização da Bíblia baseado no pecado das pessoas, o que é absolutamente inegociável para a Bíblia. É óbvio que a Bíblia nem tem nenhuma questão de atualização. A atualização que tem na Bíblia, né, tem a Bíblia Almeida, revista e atualizada, é a atualização da linguagem, mas a atualização da verdade para adequar ao contexto social e às demandas sociais das pessoas que amam seus pecados, isso
jamais deverá acontecer. Nesta lição estudaremos a respeito do profetismo no Antigo Testamento, o dom de profecia, a responsabilidade da igreja como portadora da mensagem profética e princípios de interpretação das profecias bíblicas. É muita coisa para uma lição tão pequena, mas vamos, dentro da medida do possível, estudar esses temas aqui. Você verá que as profecias fazem parte da revelação que Deus dá ao seu povo, certamente. Como nós lemos lá no texto principal da lição, o dom de profecia é algo para a igreja e é atual. O problema é que nós não buscamos. Primeiro tópico, os profetas do Antigo Testamento. Isso é importante a gente refletir para que os professores tenham um embasamento teológico, bíblico-teológico sobre essa questão do profetismo, né? Porque tem muitos apóstolos e profetas por todos os lugares do mundo e, na sua maioria, tem um comportamento um tanto quanto antibíblico. Mas vamos ver como era a conduta do profeta e qual é a sua responsabilidade de acordo com o modelo de profetismo do Velho Testamento. Vamos iniciar o tópico fazendo algumas indagações. Elas são importantes para que tenhamos uma compreensão melhor da temática da lição. Então, vamos à primeira pergunta. Você sabe o que significa profetismo? Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. O movimento profético, o profetismo israelita, o judaico, começa aí por volta... porque um movimento no sentido mais próprio, começa aí no século 8 e nós temos os profetas da escrita e os profetas orais, Profetas da escrita, por exemplo, nós temos profetas maiores e profetas menores, de profetas maiores de Isaías até Daniel e profetas menores de Oséias até Malaquias. E nós temos os profetas orais, como Elias, Eliseu e outros profetas que não deixaram suas profecias escritas. Então, nós temos dentro desse contexto do profetismo judaico estes profetas, que são os da escrita, que têm os seus livros ali na Bíblia, e também os profetas orais, que desenvolveram funções muito parecidas com os profetas da escrita, mas eles não deixaram nenhuma das suas profecias escrita como livro, como os profetas da escrita. Mas estes são os profetas que fazem parte do movimento do profetismo judaico. Qual era o propósito desse movimento? Restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e, como consequência da fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Vale lembrar que no Antigo Testamento, nem nesse período do profetismo, nós tínhamos duas figuras importantes dentro da religião judaica: o sacerdote e o profeta. O sacerdote era aquele que falava do povo para com Deus. Ele levava a Deus as demandas do povo. Enquanto que o profeta era aquele que falava de Deus para o povo. Ele trazia as demandas de Deus para o povo. Geralmente, o profeta ele era alguém de emergência. O ministério profético geralmente era um ministério de emergência. Sempre quando tinha uma crise, muitas vezes, quando o rei ou quando o próprio sacerdote e, consequentemente, o povo se desviava da lei de Deus, então o profeta surgia para chamar o povo de volta à lei, à obediência da lei e à obediência e à comunhão com Deus. Olha só que interessante. A função, o ministério profético no judaísmo, ele era bastante complicado. Ele era uma pessoa impopular. O profeta era impopular, porque muitas vezes ele era obrigado a confrontar o rei, confrontar o sacerdote, que eram as autoridades muito mais importantes dentro do judaísmo. E a gente fica sempre pensando que o profetismo judaico, os profetas, eles eram homens impopulares, eles eram homens da emergência de Deus. Quando o povo se afastava, eles iam lá trazer o povo de volta à comunhão com Deus, à obediência à palavra. Enquanto que hoje, nos dias de hoje, aqueles que se auto-intitulam profeta, eles são pessoas que estão quase que sempre, quase que na sua maioria, eu não posso generalizar, mas quase que na sua maioria, buscando algum reconhecimento, alguma fama, mas não é esse o contexto do profetismo judaico. Quem eram os profetas do Antigo Testamento,
Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor e autorizadas por Ele para falar em seu nome. Como eu já descrevi aqui, eram homens da emergência de Deus, eram homens impopulares que tinham um ministério de confrontação, que, como disse no slide anterior, eles falavam de tudo, desde confrontar o sacerdote, o rei, o povo, falar da idolatria do povo, falar da opressão dos políticos, né, dos reis, do abandono, da falta de amor para com o próximo, do cuidado social e assim por diante. Os profetas, eles eram pessoas que tinham uma responsabilidade muito grande e a função que eles desenvolvia, né, era extremamente perigosa, impopular e perigosa. Muitos deles foram, inclusive, assassinados. Eram os porta-vozes de Deus, que em tempos difíceis de idolatria e apostasia tinham uma importante missão: denunciar o pecado, conduzir ao povo ao arrependimento e para mais perto de Deus. O profeta era o contrapeso entre a realeza e Deus, né? Uma coisa que eu acho muito legal quando a gente fala do profetismo judaico, a igreja deve reaver esse espírito profético dentro desse contexto do profetismo judaico. Como assim, Melk? Porque o que o profeta fazia? Ele denunciava o pecado, ele conduzia o povo ao arrependimento e para mais perto de Deus. O profeta era o contrapeso, né? Aqui ele diz contrapeso entre a realeza e Deus. O profeta, hoje, ele deve ser o contrapeso entre as lideranças, tanto sociais, políticas e religiosas, o povo e Deus, né? O profeta e a igreja, né? Nós não podemos esperar isso de uma pessoa, mas da igreja fazer esse papel de denunciar o pecado e conduzir o povo ao arrependimento e para mais perto de Deus. O ministério, a vocação desses homens e mulheres não dependiam da tribo em que nasceram, nem da posição social ou capacidade intelectual. A escolha era um ato soberano da vontade de Deus. Geralmente um profeta surgia do nada, com exceções de profetas como Eliseu, profetas como Isaías, Jeremias, que eram profetas mais palacianos. A maioria dos profetas eram homens simples, que na maioria das vezes surgiam do nada. Havia um problema, Deus chamava. Ainda que, quando nós lemos lá na história de Elias e Eliseu, nós vemos que tinha escola de profetas, né? Já havia uma organização, algum tipo de treinamento, de preparação para essas pessoas. Mas eles não eram pessoas que, por exemplo, era financiada pelo rei ou pelo templo, pela religião, não. Deus escolhia essas pessoas, e a escola de profeta, por exemplo, da época de Elias e Eliseu, era mais um suporte, um apoio, do que uma escola, uma graduação para o profetismo. Eles eram um apoio, porque era necessário ter esse apoio, porque eram pessoas que estavam extremamente vulneráveis, né? Porque eles eram impopulares, as pessoas não gostavam tanto dos profetas assim, especialmente porque eles sempre apareciam no momento de crise. Os profetas podem ser vistos desde o início do povo hebreu, Gênesis 20 e verso 7, Números 11 e 25, Deuteronômio 34. E eles serviam como verdadeiros canais de comunicação entre Deus e o povo. Gênesis 20, verso 7, por exemplo. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido porque é profeta, né? Abraão era considerado profeta. Em Números 11, 25 e 26 diz que então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, né? Quando Moisés estava ali, Deus então, Moisés estava junto com aqueles anciãos, Deus então tirou do espírito de Moisés e deu àqueles homens, e eles profetizaram. Então o espírito profético, a ação de Deus através da profecia é desde o início do povo de Israel. Mas é claro que isso acabou se consolidando e se transformando muito mais organizado, como nós vemos nos profetas, no profetismo mais recente do século 8 a.C. Moisés inicia o ofício profético em Israel. Moisés tinha uma grande missão: conduzir o povo até a terra prometida. Como ele não poderia exercer seu trabalho sozinho, 70 anciões foram chamados e separados para ajudá-lo. Foi assim que Deus repartiu o espírito que estava sobre Moisés entre estes 70 anciões do povo, né? Que até Josué ficou com ciúme, né, de Moisés por eles profetizar, e então Moisés diz assim: quem dera se todo Israel fosse profeta.
Ou seja, quem dera que todo Israel recebesse desse Espírito, dessa unção. Quem dera que todos nós, todos os crentes, recebessem também a unção de Deus sobre a sua vida com dons espirituais, não só o de profecia, mas os dons espirituais. As Escrituras afirmam que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, os pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Isso era uma evidência do operar de Deus, mas também uma realidade de que o ministério profético ainda não havia sido instituído em Israel. Foi com esses 70 homens que teve início o que mais tarde foi denominado de ministério profético. Isso é óbvio uma linguagem figurada, porque o ministério profético aconteceu bem depois de Moisés, mas Moisés também era profeta. Os desígnios do ministério profético. Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento, como Débora, Uda, Jeremias, Isaías, Amós, etc. Esses tinham como objetivo defender a pureza do monoteísmo da cultura do culto a Javé contra as contaminações idólatras, exortar o povo à santidade e assim por diante. Eu já falei sobre isso. Então é importante, inclusive, que o professor enfatize isso com os alunos para que eles percebam qual era o objetivo, como se desenvolvia o ministério profético desses homens e mulheres. Combater as desordens sociais, principalmente a opressão contra os humildes. O profeta Amós, por exemplo, é chamado de profeta da justiça social. Opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de se ter um espírito sincero. Alguns outros profetas, como Miqueias, por exemplo, ou Ageu, é considerado profeta do culto vazio, por exemplo, onde as pessoas não se dedicavam tanto a Deus, estavam mais preocupados com suas coisas do que com Deus, com as coisas de Deus. Então, é importante que o professor converse com seus alunos sobre essas perspectivas e realidades do profetismo judaico. Enunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos, como foi Jonas, a Nínive, oferecer a perspectiva de um futuro melhor, como alguns dos profetas, Zacarias, por exemplo, que falou, Isaías, que falou do Messias e das expectativas do reino vindouro. Segundo tópico, o ministério profético no Novo Testamento. Jesus Cristo, o profeta. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi o profeta por excelência. Segundo Lucas, ele foi o grande profeta. João retrata como o profeta que deveria vir ao mundo e que salva as nações. Lucas 7,16, por exemplo, nos diz: e de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, aqui nós vemos que o povo já considerava Jesus profeta, e Jesus de fato era profeta. Jesus falava e agia segundo a vontade de seu Pai, mesmo sendo Deus. E esta é uma característica da profecia bíblica. Ele era alguém que estava debaixo da autoridade de Deus, falava por Deus, porque exatamente isso é interessante. Os profetas, eles nunca diziam assim eu digo, coisa do tipo, assim diz o Senhor. Eles não falavam aquilo que era deles mesmos, mas assim como Jesus, e Jesus deixou isso muito bem claro, que ele veio fazer a vontade do Pai, e as palavras que ele falava não eram dele mesmo, mas o Pai o havia dito a ele. Então Jesus era um profeta no sentido próprio do que o profeta é. Era alguém que falava em nome de Deus para o povo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. Não falava o que desejava, mas o que o Senhor ordenava. Isso, o que eu acabei de falar, e Jesus cumpriu também esse ministério. O dom de profecia, que é diferente do ministério profético. O dom de profecia é diferente do ministério profético. Dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos em Joel 2, 28 a 32, especialmente o verso 28, que diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. São manifestações de dons espirituais. A profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo em sua carta aos Efésios, tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Só voltando aqui um pouquinho para nós lermos o texto. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos também em 1 Coríntios 14, 3 e 5, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Nós vemos que a diferença, o ministério profético no Velho Testamento tinha uma perspectiva, né, de confronto, de se opor a uma nação, a uma realidade geral, né, era de emergência, sempre aparecia no momento de crise, diferente do ministério, né, diferente do dom de profecia, que o dom de profecia ele é objetivamente para a igreja, para a comunidade, para que toda a comunidade seja edificada, né? Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Todos os dons servem a esse propósito, edificação um do outro. É por isso que nós devemos buscar mais os dons espirituais, para sermos mais edificados. E talvez por essa razão nós tenhamos uma realidade tão lamentável nas comunidades, nas igrejas hoje em dia, porque falta os dons para a edificação um do outro. É importante ressaltar que o dom de profecia nesse tempo não é infalível. Logo, a profecia deve ser corrigida e julgada. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Olha só, julgar a profecia, julgar o profeta, não é falar mal, zombar, debochar, como muitas pessoas fazem. No Velho Testamento já havia esse princípio do julgar o profeta e a profecia. Como é que a lei ordenava isso? A lei ordenava o seguinte: se levantar algum profeta no meio de vós e falar alguma profecia dizendo que Deus falou, espere. Se cumprir, de fato foi Deus que falou. Se não cumprir, esse profeta morre. Era assim que funcionava. Então o que acontece? Qual é o problema de muitas pessoas em relação a profecias? É que as pessoas vivem atrás de profecias. E quando surgem alguém falando uma profecia, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Essa pessoa vai viver em função do que ela ouviu, porque ela queria ouvir aquilo ali. Esse é o problema. E é óbvio que essa pessoa que ela vive atrás de profecia, ela não vai julgar essa profecia à luz da palavra de Deus. O problema, muita gente, não julgue a profecia, não julgue o profeta. Não é bem assim. Quantas profecias eu já recebi? Estou esperando ela se cumprir até hoje. O meu papel de ser um crente santo, de ler a Bíblia, orar, trabalhar no reino, trabalhar na minha comunidade, eu devo fazer todos os dias, independentemente de qualquer profecia. Agora, se a profecia, alguém disse alguma profecia a meu respeito, ao meu ministério, espere, vou esperar. Se um dia se cumprir, é porque Deus falou. Se não se cumprir, é porque Deus não falou. O homem pode errar, o homem pode falhar. Eu só não vou ficar nem debochando e nem vivendo a minha vida a partir destas profecias. A igreja como voz profética. O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista, mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo. Podemos afirmar que a igreja possui uma mensagem profética: anunciar Cristo, evangelizar e ensinar, discipular até que Cristo venha. É uma mensagem profética. Nós temos isso em Mateus 28, 11 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que é importante nós frisarmos o seguinte: o dom de profecia existe. Nós, por exemplo, que somos assembleianos, somos continuistas, acreditamos que os dons são para a igreja hoje, para a edificação da igreja hoje. Então, o dom de profecia existe. E existe também a mensagem profética, o espírito profético, né? A mensagem profética, a função profética que a igreja, né, executa nessa terra. Como, por exemplo, anunciar Cristo, pregar a verdade. O que os profetas do Antigo Testamento faziam, pregava a verdade. E ensinar. Alguns dos profetas na antiguidade, né, no profetismo judaico, também fazia a função de ensinador da lei, ainda que não era a função básica deles, essa função dos levitas e dos sacerdotes. Eles eram muito mais de confrontar, mas eles ensinavam a palavra de Deus.
a igreja tem essa responsabilidade, a igreja tem a responsabilidade de confrontar o mundo, de confrontar o pecado e anunciar a verdade. Além do dom de profecia, nós temos esse ministério profético, vamos dizer assim, aonde nós exercemos esta função profética de denunciar o pecado, de denunciar a iniquidade, de denunciar as injustiças e assim por diante. Então é importante que a gente lembre, né, dentro de tudo que eu já falei aqui, o dom de profecia ele é real, é atual. O ministério profético individual para um profeta ele não existe, ele terminou com João Batista, mas a igreja exerce essa função profética, porque ela condena o pecado, ela condena a injustiça, ela prega o evangelho de salvação, ela prega o retorno das pessoas a Deus, a obediência à palavra de Deus, a santificação. Então, ela exerce essa função profética. Deus nunca deixou de falar com o seu povo. Ele continua falando conosco. Mas será que estamos atentos à sua voz? Será que queremos realmente ouvir o que o Mestre tem para nós? Realmente. E quando Deus fala, às vezes não agrada. Geralmente não agrada, né? Porque muitas vezes... o pastor Newton, meu pastor, ele costuma dizer assim: quando Deus nos usa em profecia, é porque alguém está negligenciando a leitura da palavra de Deus. Quando Deus usa alguém em profecia para nos corrigir, é porque nós estamos falhando na leitura da palavra de Deus. Porque a maior profecia que a igreja tem é a própria Bíblia. Então é importante, por exemplo, Deus nunca deixou de falar com o seu povo. Ele continua falando através da sua palavra. Mas será que nós estamos atentos, ouvindo? Será que realmente estamos ouvindo? Será que queremos realmente ouvir o que o Mestre tem para nos dizer? Ou será que vai ser preciso ele vir através de alguém com o dom de profecia para nos corrigir, para nos exortar, nos animar, porque nós estamos negligenciando a Bíblia? Não é que o dom de profecia seja desnecessário, mas ele só é usado quando a igreja está negligenciando a palavra. Terceiro tópico, entendendo a profecia bíblica. Princípios de interpretação. Você sabe o que significa hermenêutica? Ela é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das escrituras sagradas. A hermenêutica, na verdade, eu sempre digo na minha igreja que a hermenêutica deveria ser levada a sério, deveria ser estudado, assim como as doutrinas fundamentais da igreja. Hermenêutica e exegese, mas especialmente hermenêutica, deveria ser estudada em nossas igrejas, assim como nós estudamos encarnação, morte, ressurreição, divindade de Cristo. Porque quando você não consegue fazer uma hermenêutica correta de um texto, você tende a dar interpretações totalmente equivocadas. A hermenêutica precisa ser respeitada e deve ser trabalhada na igreja. Os princípios a serem utilizados na interpretação de profecias são os mesmos utilizados na interpretação geral das Escrituras. Primeiro, toda a Escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Eu sempre costumo dizer que aquilo que é substancialmente que a igreja precisa para conhecer Deus, conhecer Jesus e ser salvo, está absolutamente claro. Como dizia Lutero, a lógica simples é capaz de entender isso. Toda a escritura deve ser entendida de acordo com seu contexto, não com seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente o que a declaração seja simbólica. Ou seja, existe uma linguagem simbólica na Bíblia? Existe sim, alguns textos têm, por exemplo, parábolas, alguns textos de Apocalipse, alguns textos dos profetas que são simbólicos. Mas o contexto já explica isso. O contexto já deixa claro que isso é simbólico, né? É importante que a gente tenha essa percepção. Segundo, a interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas, que é aquela máxima que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É perigoso
é perigoso você fazer afirmações a partir de um texto sem que ele tenha um contexto ou até um outro texto que corrobore com ele. Aqui na minha casa eu tenho várias Bíblias de várias traduções e versões diferentes para evitar esse problema, para evitar a dar uma interpretação e até uma aplicação equivocada do texto bíblico. Porque às vezes uma palavra muda o sentido, uma palavra leva a gente para um fim totalmente diferente. Por isso é importante que você entenda que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não se arrisque, né? Não tente ser inteligente, procure estudar, procure se embasar melhor para que você então tenha segurança, não só para pregar, para ensinar, como para você viver. Letra C. Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. A Escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que seguem. E aí a gente sempre pensa no contexto imediato. O que ele queria transmitir para as pessoas que ele escreveu. É óbvio que aí, especialmente nos profetas, nós temos realidades profetizadas que se cumpriram logo imediato. Outras que se cumpriram milhares de anos depois. E outras que ainda não se cumpriram. Mas como nós queremos que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus, que se cumpriu parte e que parte ainda não, então essa que não se cumpriu ainda irá se cumprir. Então nós percebemos que nós temos um contexto imediato, posterior e um contexto final. O método literal. Essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de obra escrita. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem. No entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal, né? Nós temos alguns textos, né, que são simbólicos, mas sabe o que é interessante? Os símbolos que são geralmente usados são muito característicos da realidade do povo que era alvo dessa escrita, né? Era alvo dessa escrita. Por exemplo, quando Jesus fala lá dos servos que receberam os talentos, é óbvio que a audiência de Jesus naquele momento entendia aquilo ali, né? Quando ele fala das 10 virgens, é óbvio que a sua audiência entendia aquilo ali, era uma coisa que estava dentro da realidade deles. Alguns textos do Velho Testamento, né, de profecias, acabam tendo um pouco mais de dificuldade, mas muitos desses textos têm elementos que é muito próprio da realidade daquelas pessoas, então que não era muito difícil para eles compreender. Então o que é importante? Estudar o contexto, estudar a cultura, né, a realidade religiosa e o que estava acontecendo naquele momento, para que por que o profeta usou aquelas palavras, né? Certamente ele usou aquelas palavras porque elas gerariam um entendimento maior. E óbvio, então nós temos que estar atento a essa percepção que ele usa, elementos simbólicos, mas elementos que faz parte da realidade do povo, para que o povo entenda que, apesar do elemento, a ideia que indica a uma verdade literal. O problema do método pós-moderno. A pós-modernidade é uma coisa terrível, que distorce as coisas. Com base em discussões filosóficas e literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que inicialmente pode ser muito interessante, a saber, a proposta de dar um novo significado ao texto bíblico para as questões do nosso tempo. Eu não acho nem um pouco interessante. O problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto, a sua inspiração e eficiência, que aliás é o que manteve a Bíblia como palavra de Deus, é a crença de que ela de fato é palavra de Deus e por isso ela é inerrante e infalível. Não necessita de atualização porque ela é inerrante, é infalível. Ela nunca erra, ela é atualíssima o tempo todo, então nós não precisamos disso. Esses questionamentos da autoridade do texto e a sua inspiração e suficiência é fruto
de pessoas com coração carnais e mente devastada pelo pecado. Cremos que toda a Escritura é inspirada para ensinar e que Deus se revela ao homem mediante as profecias que estão na sua palavra. Toda a Escritura é inspirada e não apenas parte dela. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acredita numa teoria maluca aí de que a Bíblia, né, não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus ou ela se torna a palavra de Deus quando aplicada. O problema é que, se nós considerarmos que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, nós fatalmente teremos que fazer a pergunta: o que então nela é palavra de Deus e o que não é? Quem determina isso? Isso é um problema. O mais seguro, então, é concordar, admitir e aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. O pentecostalismo tem, ao longo dos anos, contribuído para uma forma de leitura bíblica correta. Sem a ação do Espírito Santo, não conseguimos ter uma compreensão e nem fazer uma hermenêutica correta de nenhuma parte das Sagradas Escrituras. É importante estarmos dirigidos pelo Espírito Santo e bem embasados biblicamente para as nossas aplicações e interpretações dos textos. Cremos na atuação do Consolador para nos ajudar a entender os textos bíblicos e também usar pessoas em nosso tempo como profetas que falaram em nome do Senhor. Alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. Isso é um problema grosseiro. Qualquer lugar do mundo, como é que eu interpreto o texto? A partir da análise dos fatores que me levam a ver, né, a enxergar aquilo que o autor quis dizer naquele momento que ele escreveu. Quando alguém escreve alguma coisa, ele quer dizer alguma coisa. E eu não posso pegar o texto de alguém, seja ele bíblico ou não, e dar uma interpretação pessoal. Pega, por exemplo, um texto de Einstein falando sobre algumas leis da física, de Newton, e interpreta ao seu próprio querer e faz o teste, ver se funciona. Não funciona. Por que a Bíblia tem que ser diferente? É óbvio que não, porque é muito simples. A questão é o seguinte: quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo dizendo alguma coisa. E quem lê deve procurar entender aquilo que eu disse. Extrair lições diversas é outra história. Mas interpretar o significado literal do texto, todo texto tem um significado, tem uma interpretação própria, única. Pode haver lições infinitas, possibilidades de extração de lições, mas a interpretação do texto, o significado do texto é aquilo que o autor disse quando ele escreveu, e não o que eu entendo. Isso é absolutamente errado. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu leio um texto e entendo uma coisa. Outra pessoa lê o mesmo texto e entende outra coisa. Tem uma questão errada aí. Pode ser que eu esteja certo e ele errado. Pode ser que ele esteja certo e eu errado. Ou pode ser que nós dois estejamos errados e a Bíblia é certa. Mas uma coisa é fato. Não existe a possibilidade de nós estarmos certos discordando do texto bíblico. Isso pode ser até muito interessante para uma obra de ficção, um romance, mas não se tratando do texto bíblico, que é a nossa regra de fé e prática. Então, mesmo para os romances você pode extrair lições, mas a interpretação é aquilo que o autor quis dizer. Mesmo quando você pega uma poesia, o autor quis dizer algo naquela poesia que é particular do que ele quis dizer. Você pode extrair lições, mas dizer que ele quis falar aquilo que você entendeu, que você deduziu, isso é absolutamente errado. Se cada leitor der o seu próprio significado ao texto, teremos tantos significados quanto forem os seus leitores. Daí para a incoerência ou erro em um salto. Isso é factual. Isso aí é na minha opinião, é inclusive um debate já vencido. Não existe essa possibilidade de eu dar a um texto a minha interpretação. O texto tem a interpretação daquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu. Nossa conclusão: Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos, e para isso ele continua usando os seus profetas. No entanto, toda profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das Sagradas Escrituras. Creia que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. Que nós fiquemos
com a palavra de Deus, como ela é. Muito bem, então. Você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, no momento da sua ministração, tire uma foto e nos envie. Será muito importante. E para mais informações, acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Então é isso aí. Lembrando que a assinatura que você faz aqui no EBD em Foco tem os slides de adultos, de jovem, mais os bônus. Muito bem, chegamos ao final. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.